Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Neide Santos, uma empreendedora social, uma guerreira, cara, que tinha tudo para desistir, que deu a volta por cima e que hoje muda a vida de outras pessoas. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos ali a como é que a minha convidada veio parar aqui hoje. Foi através do LinkedIn, uma conexão do LinkedIn, entra lá. Inclusive eu fui procurar aqui, acabei não encontrando, para não atrasar a gravação, eu acabei não citando o nome da pessoa, depois eu vou procurar. Mas ele manda uma mensagem para mim dizendo: Luciano, você tem que falar com ela. Né? Aí eu falei: meu, quem é essa ela? Não, você tem que falar. Eu falei: não vou me aprofundar, deixa eu ver. Mandei um e-mail e a gente começou, vai, não vai, no fim deu. E aqui está um convite. Uma convidada que chega através da indicação de um ouvinte do Leadercast que achou que com ela daria um bom programa. Vamos ver se vai dar, né? 3 perguntas fundamentais, são as únicas que você não pode errar no programa, tá? O resto pode chutar à vontade. Essas 3 não dá. Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Eu sou Neide Santos, eu tenho 57 anos e eu sou uma empreendedora social, maratonista, dona de casa e mãe de centenas e centenas de filhos. Eu já tô cansado aqui só de ouvir. Vamos lá, vamos começar do comecinho aqui. Você nasceu onde? Eu nasci no Paraíso. Não. Eu nasci em Porto Seguro, né? Ai, que Eu maravilha. sou descendente dos Pataxós, porque minha avó já era filha de índio com branco. E meu avô veio de Portugal, né? E se encantou com ela. E esse meu olhinho puxado, esse meu cabelo liso é de índio. É descendência indígena. Quer dizer, seu avô aportou lá por lá e ficou lá? Ficou por lá e casou com aqueles casamentos, né, de 1900 antigamente, Cara, né? eu tô falando com a pessoa mais brasileira que eu já conheci até hoje. Adoro Porto Eu Seguro. sou uma nordestina, né? Que Embora legal. as pessoas achem que quem é de Porto Seguro não é nordestino, mas eu sou uma nordestina, né? Que acabou caindo aqui na cidade de São Paulo. Eu conheci Porto Seguro em 1977. Aquilo ainda era a meca era meio hiponga aquele negócio. Pra você ter uma ideia. E eu lembro de lá dessa época. E eu cheguei a ficar lá, acampado lá em cima, onde tem o morro, onde tem a capela com aquele símbolo de granito que tem ali na frente, né? E eu acampei naquele. Imagina. Em Trancoso? Não foi em Trancoso. Foi na Cidade Alta, né? Que você tem ali, Porto Seguro, e tem aquele morro lá no alto, tem uma capela. Na frente da capela tem ali um símbolo lá do descobrimento. E a gente botou uma barraca naquele gramado. Isso é impensável hoje. Alguém botar uma barraca num lugar público. Hoje não se põe mais. Mas naquela época eu botei. E eu voltei lá recentemente. E passei de carro por aquilo tudo. Lá meu olho encheu de lágrimas de ver. Tá muito diferente, mas aquela região realmente é Santa Cruz de Cabralha, aquele pedaço. Aquilo é maravilhoso, né? Pô, seja bem-vinda, viu? Com atraso, mas seja bem-vinda, né? Mas então, você nasce lá. E você nasce na cidade, você não nasceu em comunidade indígena, nada, você nasceu na cidade. Nasci próximo a uma aldeia, né? Tá. Onde era uma vila, mas não em aldeia, né? Tá. Mas de uma certa forma, assim,
muitas vezes eu convivia com eles na praia, porque a gente saía para pescar, a família levava, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma bola na minha vida foi turista brincando na praia. Na praia? Na Que praia. E eu não sabia que aquilo era uma bola, né? E aí me explicaram que aquilo era uma bola, que era de jogar, e aquilo me encantou. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai, assim que eu nasci, meu pai foi para Serra Pelada, atrás de ouro, né? Isso, eu nasci em 1960, né? Em 62, meu pai foi para Serra Pelada. Caramba, aquilo no começo daquilo, né? E ia e voltava. E nessas idas e voltas, meu pai não voltou. Falaram que meu pai tinha morrido de malária na Serra Pelada. E eu cresci acreditando que meu pai havia morrido. Que idade você tinha? Eu tinha, quando eu saí de lá, eu tinha... Não, quando você recebeu a notícia que seu pai tinha morrido. Eu tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos, né? E eu cresci acreditando que realmente meu pai havia morrido. E minha mãe ficou com 3 filhos para criar, né? Com muitas dificuldades. E logo em seguida ela foi para a casa do meu avô. Sua mãe não trabalhava? Minha mãe não trabalhava. Do lar. Do lar, né? E aí foi todo mundo trabalhar na lavoura, minha mãe foi trabalhar de lavadeira. E apareceu uma pessoa próxima à família que pediu para minha mãe para cuidar de mim. Porque é muito comum isso no Nordeste. Sim. Quem tem um poder aquisitivo, pegar o filho do outro para criar como se fosse filho. Porque você cria filho de 2 formas. Você cria uma criança como filho mesmo, e você tem aquele que você cria como se fosse filho. E eu fui uma menina que fui levada por uma família para ser criada como se fosse filho. Saí do meu paraíso e vim para São Paulo. Que idade você tinha quando isso aconteceu? 6 anos. Você tinha 6 anos? 6 anos. Você não conseguia entender o que era isso? Nada. Nada. Um dia sua mãe chegou e falou: vai minha te filha... levar e vai embora. Né? Tipo assim? Tipo assim, sem... Eu não posso criar, essa pessoa vai te dar uma vida melhor. Você tinha irmãos? 2 irmãos. 2 irmãos, mais velhos ou mais novos? Uma mais velha que eu e um mais novo. Né? E nós 3... Pera. Deixa eu explorar mais isso aí, que essa coisa é importante. Quer dizer, são 6 anos de idade, há 2 anos você não tem notícia do seu pai, com 4 você não entende direito essas coisas, você está levando a vida, com 6 também, o pai sumiu. E de repente um dia sua mãe chega e essa família que a procurou era uma família para você de estranhos. Era gente estranha? Ou era gente com quem vocês conviviam? Não. Eu nunca tinha conhecido, né? Era conhecido da minha mãe há muito tempo. Mas de você não? Não. E de repente então veio uma notícia de que tá aqui tua malinha, você vai embora com esse povo que você não conhece. Para São Paulo. Imagine, para quem nunca tinha calçado um sapato. Como é que é? Você consegue lembrar de alguma coisa? Lembro. Era uma grande brincadeira ou o que era isso? Não. Era tudo meio assustador para mim. Tanto que quando aí nós viemos para uma cidade, saímos de lá e viemos até Vitória da Conquista. Que é uma grande cidade hoje na Bahia. Sim. De Vitória da Conquista, nós entramos no ônibus e viemos para cá. E eu lembro que a tia que me trouxe, ela não pagou minha passagem. Fez um rolo lá que nem documento eu tinha. Então, nem registro eu tinha. Não era uma família abastada, rica, que pegou você? Não. Era uma família um pouco menos miserável. Menos miserável do que a minha, né? A sua. E aí, foi uma viagem que durou 30 horas. E uma noite interminável para mim. Que essa noite marcou demais a minha vida. Até então não lembro de noite nenhuma. Mas aquela noite marcou minha vida. Porque aquela noite eu fui abusada dentro de um ônibus. Minha tia, para não pagar passagem, e ela fez um conchavo lá com o motorista e tudo, e eu não sabia, mas ela era uma prostituta. E aí ela me deixou passar a noite no colo de um homem, enquanto ela ficou com outro dentro do ônibus. Com 6 anos de idade? Com 6 anos. E aquele dia, eu sofri meu primeiro abuso. Eu nem sabia o que era aquilo, não tinha noção do que estava acontecendo. Simplesmente, a pessoa colocava a mão na minha boca e falou para eu ficar quieta.
Quando nós descemos do ônibus, eu conversei, eu falei para ela o que tinha acontecido. Ela falou que era mentira, que eu tinha sonhado. Que um adulto não faz aquilo com uma criança. E eu vim para a casa deles, e aí era uma oficina de costura. Tinham me prometido pôr na escola, tinham me prometido me dar coisas que qualquer criança tenha, né? E eu não vivi uma vida de criança. Eu vivi dentro de uma oficina de costura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando eles, e até apareceu uma personagem até agora que é essa tia, a né? tia prostituta, né? É. Ela estava com alguém? Tinha alguém com ela? Não. Ela me trouxe sozinha. Mas eu sabia que ela tinha uma família aqui em São Paulo. Sua mãe fazia uma ideia do que ela era? Que seria uma prostituta? Não? Ou você não sabe? Não, eu não sei te dizer isso. E aí, quando eu cheguei, tinha outros parentes, né? Que eles costuravam, né? Ela costurava, saía às noites, mas durante o dia ela costurava, né? Finais de semana. São Paulo? Aqui em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Eu não me lembro exatamente. Parecia que era Cachoeirinha, porque assim, eu não me lembro, porque eles mudavam de lugar. Aí eu lembro que eu fui para Cotia, né? E eles sempre com oficinas de costura. E assim, eu lembro que quando eu saía da oficina, eram porque eles bebiam e eles não compravam uma garrafa de bebida para beber. Eles mandavam eu comprar bebida no copo. E minha diversão era quando eu saía no boteco comprar um copo de cachaça e trazia para eles beber. E passei minha infância dentro de uma oficina de costura. Eu dormia em cima de tecidos e hoje uma das minhas profissões é costureira, né? Que eu aprendi a costurar muito cedo. Eu dormia em cima daqueles tecidos e eu varria, eu limpava, lavava louça, trazia comida, trazia água, aquelas coisas que eles ficavam sentados costurando. Tinha mais alguma criança com você lá? Não, a única criança era eu. E você estava na escola? Não, também não estudava. A tua vida, teu universo era aquilo ali? Era aquilo ali. Aí, aos 10 anos, em 1970, minha mãe me registrou e me mandou meu registro. Aí eu fui para a escola aos 10 anos, né? E aí eu me apaixonei por livros, tanto que hoje eu tenho uma biblioteca particular. Logo eu aprendi a ler, que eu sempre fui muito esperta. Sempre fui, assim, eu me julgo uma pessoa curiosa, né? Curiosa, e eu me apaixonei por livros. Isso aí era ano, você lembra? 1970, porque 70 redondinho. Eu lembro as datas, porque até no meu registro eu lembro, eu fui registrada no final de novembro de 1970. Eu tenho xerox desse meu registro, por isso que eu lembro dessas datas exatas. Então vamos lá, anos 1970, você em São Paulo, 10 anos de idade, é isso? Isso. Vai para a escola pela primeira vez. Porque você não tinha... Teu universo social era dentro de um lugar fechado, oficina. Interagindo com adultos. Com adultos. E de repente você vai para uma escola e começa a ver que tem um mundo de criançada lá, que tem família, com pai, mãe, com cachorro, com coisas que talvez você não tivesse, né? Não. Como é que... Eu acho que é o segundo grande impacto da sua vida, talvez. O primeiro era você sair de lá, chegar em São Paulo, e agora, esse mundo novo aí. Como é que você lembra disso? E aí, uma das grandes dificuldades quando eu cheguei na escola, porque dentro da oficina, os baianos me ensinavam o ABC de uma forma diferente, porque eles conversavam comigo, e eu lembro que eu li o ABC assim, A, B, C, D, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T. Quando eu cheguei na escola, que eles me ensinaram o ABC, e quando eu falava cantando. Porque a gente tem principalmente uma criança que vem do Nordeste, ela tem aquela fala diferente. E como eu vivi com eles, eu não tinha nenhum sotaque paulista, né? E hoje falam que é bullying, né? Mas eu não sabia, eu só sei que eles sempre estavam rindo de tudo que eu falava. E eu lembro que até na escola uma vez eu fui comer, eu peguei a comida com a mão para comer. Costume. O costume, né? E aí eu lembro que uma criança veio falar para mim, então o baiano come com a mão? Só que de uma certa forma eu era esperta. Eu falei assim, por acaso o paulista come com o pé? Saiu bem. Saí bem, né? Eu sempre tinha umas respostas assim, sabe?
Mas assim, logo eu comecei a me interagir e tudo. E aí veio a atividade física na minha vida. Eu nunca tinha feito atividade física. E eu fiquei muito feliz, porque a atividade física eu podia passar mais tempo na escola, era a minha diversão. Era ficar na escola? Era ficar na escola, na educação física. Era a única diversão que eu tinha, porque quando eu voltava, eu ia para cima dos tecidos, né? Ia viver com tecidos. O que se passava, você tinha um apelido naquela época? Como é que era? Como Eles me chamavam de Neidinha e manteiga derretida. Porque diz que eu era como manteiga, eu não podia ver sol, qualquer coisa eu estava chorando. Eu era uma criança chorona. Eu era uma criança tímida, mas eu era chorona porque eu não podia, como eu não podia falar, quando eu falava que era mentira, eu chorava. Quando alguém me fazia algum mal, ou fazia eu fazer alguma coisa que eu achava que era errado, mas aquele adulto achava que era certo, eles falavam que eu era chorona. Ah, ela tá chorando porque ela é chorona, que ela é manhosa. E eu cresci uma criança tímida, chorona. E quando eu tinha 10 anos, eu estava com 21 quilos. Eu era extremamente magra, porque eu tinha anorexia, mas não a anorexia que eu provoquei. É muito difícil para eu falar isso, mas eu vomitava muito, porque eles pediam para eu fazer coisas e eu achava muito nojento. E aí, quando eu terminava de fazer aquilo, fazia sexo oral, eu vomitava. Você continuava sendo abusada enquanto estava lá dentro? Era molestada sexualmente. Desde que você chegou em São Paulo? Desde que eu cheguei em São Paulo. Naquele ambiente que você estava ali? É. E aí o tempo passou. E aí eu comecei a ter dores estomacais e eu comia só um pouquinho. Porque tudo me soava nojento e eu vomitava. E aos 10 anos, eu pesava 21 quilos, mas eu sonhava em ser feliz. Sempre tive um sonho muito grande em ser feliz. E aí, quando eu fui para a escola, fiquei feliz. Quando eu tive educação física, fiquei feliz. E aí, nós mudamos para um bairro onde que eu tive a oportunidade de ir num campeonato colegial. Então, peraí. Você vai fazer uma nova mudança na tua vida. Antes, eu quero explorar mais alguma coisa em você. Você está dizendo para mim que dos seus 6 anos de idade aos 10 anos de idade, uma coisa chamada amor não existia na sua vida? Não. Você não sabia o que era isso? Não tinha ninguém que te amasse e ninguém que você amasse. Se tinha, era sua mãe que estava distante, que você... E ali onde você estava nesse ambiente eram 24 horas sem experimentar uma criança... Eu não tive essa fase de criança, a não ser até os 6 anos que eu vivi. Quando tiraram você da sua casa. Quando tiraram, né? E nesse tempo, né? E depois, com o passar do tempo, aquilo começou a ficar normal para mim. Era uma obrigação para mim fazer aquilo. Tipo assim, se você não fizer isso, você vai morar na rua. Porque você não tem pai, não tem mãe. Seu pai morreu e sua mãe você não tem nem noção de onde que ela está. Se você não fizer isso, você vai para a rua. E eu fazia para não ir para a rua. O que eu ia fazer na rua? O que aconteceu com esses criminosos? Essas pessoas hoje, todas elas já morreram, né? Porque essas pessoas hoje, elas estariam com de 80 anos acima. Porque minha mãe tem 80 anos, Sim. né? Todas essas pessoas que passaram pela minha vida nessa época, todas elas já morreram. Mas assim, eu tinha um grande sonho em ser feliz. E aí quando foi... Isso que eu queria te perguntar. O que a Neidinha... Você não estava... Tinha televisão para você assistir? Não. Tinha rádio para você ouvir? O rádio, sim. O que você queria... O que a Neidinha sonhava em ser quando crescesse? Ou achava que aquele inferno ia ser a sua vida? Não, quando eu ouvia rádios, por incrível que pareça, eu achava que tinha gente lá dentro, Sim. né? Que era aquele rádio que tinha um monte de botões, né? E ficava para mim. E eles ouviam muito sertanejo, ouvia Zé Bétio, aquelas coisas assim. E aí eu lembro que antes de vir para eles, eu tinha uma tia que era católica e me levava para a igreja. Lá na Bahia? Lá na Bahia. E eu lembro de ter coroado a santa. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu pedi a ela que eu queria ser feliz.
E eu sonhava em ser feliz. Mas você sabia o que é feliz? O que é feliz? Para mim, ser feliz era ter minha família, minha mãe, meus irmãos. Para mim isso era felicidade, porque até então eu nem brinquedo eu conhecia. Eu não conhecia esses brinquedos que tem hoje, né? Sim. Brincar para mim era tomar banho no rio, correr, subir na árvore, tirar fruta, comer, coisas assim. Isso para mim era brincar. Uhum. Eu não sabia o que era outra brincadeira. Uhum. A única coisa de brincadeira que eu tinha na oficina de costura foi que eu aprendi a fazer bonecas de pano. Uhum. E eu mesmo fazia os vestidos para as minhas bonecas. E eu aprendi a fazer meus vestidos fazendo vestido para as minhas bonecas. E vendo eles costurar. E depois, aos poucos, eles também foi me ensinando a fazer isso, né? Uhum. E aí não adiantava nada. Quando eu falava que na hora que o tio foi no banheiro, na hora que eu estava sozinha em tal lugar, o tio fez isso comigo, ele dizia que era mentira. E chegou uma hora que eu não questionei mais. Aquela tia sua que estava lá? Ela sempre dizia que eu estava mentindo. Tinha mais alguma mulher junto com esse grupo? Eram 2 mulheres e 3 homens. Tá. Né? E eles diziam para mim que Vamos vencer essa etapa. Tá? Eu não vou explorar isso porque eu acho que é demais, é demais. Vamos vencer essa etapa, mas eu quero vencer com uma pergunta. O que você pensa dessas pessoas hoje? Desses 5 hoje? Quando você olha para trás, agora distante, o que você pensa? Você olha assim com vingança, com ódio, com tristeza, o que você pensa disso? Que gente é isso? Que gente é essa? Primeiro, essas pessoas são pessoas que não têm amor, não sabem o que é amor, não respeita o próximo. Até hoje eu tenho nojo dessas pessoas cada vez que eu me lembro. É difícil eu contar, eu falar disso e não vir esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ter tirado a minha inocência, de ter tirado o meu direito de ser criança. Eu queria ser uma criança, eu queria viver como qualquer outra criança. E por incrível que pareça, hoje quando eu faço minhas orações, eu oro por essas pessoas. Eu oro por elas, assim. Hoje, com a minha maturidade, eu odiava. Passei aquela coisa que eu odiava. Eu pensava, se eu pudesse, eu matava. Hoje não. Hoje não mais. Eu oro e uma das coisas que, se eu tivesse o poder, não existiria mais pessoas assim. Sim. Mas, infelizmente, hoje existe pessoas assim. Para você ter uma ideia, eu não assisto noticiários, esses noticiários que falam de mortes, esses jornalismo sensacionalista, barato, que faz audiência em cima da desgraça alheia e conta aqueles detalhes. Eu não assisto, porque cada vez que eu vejo isso, me remete a um passado que mexe comigo. São mais de 50 anos que aconteceu isso, mas cada vez que eu vejo que uma criança é abusada, eu lembro exatamente do meu primeiro abuso. É incrível. Era uma coisa que, se eu tivesse o poder, eu apagava tudo isso da minha vida. Mas cada vez que eu ouço que uma criança sofreu qualquer tipo de abuso, eu lembro desse passado. Não tem como não lembrar. Mas só que hoje eu vejo essas pessoas de uma forma diferente e não queria mais que isso existisse. Mas, infelizmente, isso existe. Está dentro da casa da gente. Até hoje está. Está do nosso lado. Está até no pai, que tem o dever de cuidar. E faz isso, né? Mas também mulheres também fazem isso com criança. Bom, você acabou de dar um exemplo. Se não fez ativamente, deixou que acontecesse e usou você como moeda de... Exatamente. Mas isso passou. Você me fala que você vai para a escola e, de repente, na escola, você foi estudar. Você tinha alguma ideia de que vou estudar para ser alguma coisa? Eu te perguntei, a gente acabou não... Vamos voltar a esse assunto aí. Vou estudar para, quando eu crescer, ser algo ou não sei. Como é que era? Não. Eu não tinha noção do... se eu ia estudar, o que eu ia ser?
Eu não tinha noção, porque as pessoas não conversavam isso comigo. Eu vivi num mundo isolado, né? A perspectiva de voltar para sua mãe. Isso sim. Todo dia. Isso sim. Desde os 6 anos, eu sonhava em um dia reencontrar a minha mãe. E você minha não teve mãe contato? biológica. Você não teve contato com ela? Eu fiquei 10 anos sem nenhum contato com a minha mãe. Nem dos 6 aos 16. Nem para contar o que estava acontecendo e me tira daqui? Não. Meu, isso é novela. Esse roteiro de novela, não é possível. Eu cheguei a escrever cartas para minha mãe, e ela recebeu, mas ela não me respondeu. E até hoje ela não me responde o porquê que ela não me respondeu. Né? Mas aos 14 anos eu tive o privilégio de ir para um campeonato escolar, através da escola, que nós íamos competir com outras escolas, com crianças como a gente. E eu fui jogar handball. E aí tinha um revezamento 4x100. E faltou uma menina no revezamento 4x100. O professor me pediu para que eu substituísse a menina. E eu falei assim, mas eu nem sei o que é atletismo, eu nem sei o que é isso. O que eu tenho que fazer? Ele falou assim, ó, ele me explicou rapidinho, você vai pegar esse bastão aqui, você vai ser a última, você vai pegar e vai correr o mais rápido possível. Não se preocupe em passar por ninguém, que você não vai ter que passar para ninguém. Você não vai correr o risco de deixá-lo cair. E ele falou, e aí eu fiz. Quando terminou o revezamento 4x100, aí nós ganhamos o revezamento e aí o professor veio e me parabenizou e falou que os 100 metros, melhor tempo foi o meu. E aquele dia, pela primeira vez na minha vida, eu ganhei algo que eu conquistei. Eu ganhei algo novo. Eu ganhei uma medalha para mim. Até os 14 anos, eu não me lembro de ter ganhado nada novo. De ter... Nem parabéns. Nem parabéns, nem uma bem. roupa, nada. Tudo que eu usava era de alguém. Era que, quando não servia mais para alguém, eu recebia. Era sempre assim. E até meu alimento, eu comia o que os outros deixavam, né? E aquele dia eu ganhei uma medalha. E aquela medalha, de uma certa forma, eu só vi saber o que é a palavra empoderar de uns tempos para cá, mas aquela medalha me empoderou, aquela medalha me fortaleceu. Eu falei assim, eu conquistei algo meu. E quando eu saí dali, eu saí mostrando para todo mundo na rua, eu nem via, nem sabia que eram as pessoas, eu ganhei, é minha, né? E pouco tempo depois, o professor da escola me tirou do handball e me deixou para treinar só atletismo. E ele falou que eu tinha um grande chance de ser uma medalhista olímpica. Eu era ágil, eu era rápida, eu era magra. E eu sonhava com aquilo, eu sonhava em ser. Você não teve na escola ninguém que se aproximasse de você o suficiente para você poder contar o que estava acontecendo e ser tirada daquele ambiente? Não, você não chegou até? Não, porque eles falavam que se eu contasse alguma coisa, eles iam me jogar na rua. E São Paulo, na selva de pedra, como que uma criança ia viver na rua sozinha? Era melhor viver com eles do que viver na rua, né? E aí? Sabe, eu tô te perguntando porque a gente fica imaginando o seguinte, sabe? Pô, essa pessoa tá sofrendo assim, por que ela não sai daí, né? Por que ela não se liberta? Por que ela não reclama? Por que ela não vai embora? Cara, tem uma armadilha psicológica montada em cima de alguém, uma criança, por exemplo, que não tem condições de pensar muito a respeito, você é uma prisioneira psicológica, quer dizer, basta o cara dizer, vou te deixar na rua, acabou. Vou matar seu pai, acabou. Né? Eu vou pegar tua família, e a criança vai se fechar. E ela, psicologicamente, ela está presa, né? Tá presa. Não consegue escapar disso. Então, a força disso é brutal. Talvez seja até pior do que espancar a criança, porque se você bater numa criança, ela vai se curar com o tempo. Esse abalo psicológico, eu não sei se cura mais. Você está me falando que você tem um com 50 anos e que não vai curar nunca. Nunca. Né? Nunca. Assim, não tem como esquecer essas coisas. E aí, quando... nessa fase, ela me levou
me levou de volta para Bahia. Eu achei que eu ia encontrar minha mãe lá. Peraí. Aí a família não quis mais o professor chegou e falou você seria, tem todo o jeitão para ser uma medalhista olímpica. Tá. Só que e aí ele me sugeriu que eu fosse para o São Paulo, né, para treinar. Corrida. Tá. Na época treinava João do Pulo, treinava o Ademar Ferreira da Silva no São Paulo. E aí eu fui para Bahia e não encontrei minha mãe. A família desistiram de mim e me levaram, porque eu já estava ficando muito esperta. Sim. Eu já começava a questionar dentro de casa. Eles já viram que eu já estava na adolescência e eu já estava aprendendo muita coisa na escola, conversando com outras pessoas, e eles viram que não dava mais para me prender dentro de uma oficina de costura. Eles chegaram a te agredir fisicamente? Sim. Você isso apanhava, é de menos. Apanhava, mas isso é o de menos. É. Em vista de tudo que eu sofri, tapas, surras, era o de menos. Não doía. E aí, de repente, você pode trazer problema para eles. Vamos devolver. A dor da alma. O espancamento não dói tanto quanto a dor da alma. E aí eles me levaram para Bahia. Só que chegou lá, não encontrou minha mãe. Encontrou meus parentes, uma tia, e me deixou lá. E aí, nesse meio termo, não sei exatamente onde que minha mãe estava, e minha mãe veio para São Paulo. Eu fui embora e minha mãe chegou em São Paulo. Teve um desencontro nisso. E aí, minha mãe, em contato com a família, me pediu para que minha avó me trouxesse para São Paulo. E aí eu fiquei uma média de um ano e pouquinho na Bahia e voltei para São Paulo. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu fui viver com a minha mãe, só que aí eu já tinha 6 irmãos. Nós éramos 5 irmãos, comigo 6, né? E tinha um padrasto? Não tinha. Minha mãe acabou tendo relacionamentos, outros relacionamentos. Minha mãe acabou se prostituindo também. E dessa prostituição minha mãe teve 3 filhos a mais. Nós éramos 3, né? Sim. E aí ela juntou todos os filhos, porque nós já éramos com 15, com 16, minha irmã mais velha já com 18 e meu irmão com 14. E aí naquela época, com 14 anos, já podia trabalhar lá. Eu vou pegar meus filhos mais velhos, eles vão trabalhar e vai ajudar eu a criar os filhos que eu adquiri. Lá em São Paulo? Aqui em São Paulo, né? Tá. E isso já no Capão Redondo. Quando a gente veio, quando encontrei minha família, já foi tudo no Capão Redondo. Nós fomos morar tudo no Capão Redondo. E aí, quando eu cheguei no Capão Redondo, eu imaginava assim, encontrei minha família, minha mãe tem uma casa, nós vamos viver todo mundo junto, vai ser tudo feliz. Porque assim, eu tinha um conceito de felicidade, sabe? Que a gente teria um quarto, que a gente teria uma cama, que a gente teria uma cozinha, alguma coisa assim. E aí, quando nós encontramos todo mundo, nós fomos morar num cortiço, um único cômodo, para 7 pessoas morar. 6 irmãos e minha mãe. Aí, quando minha mãe não teve mais como ganhar dinheiro com a beleza, minha mãe teve que ir trabalhar. Minha mãe foi trabalhar numa casa de família. E aí, eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos, porque era aquela época que as mulheres tinham que dormir no trabalho. Sua mãe, quando chegou em São Paulo, ainda continuou se prostituindo aqui? Eu acho que sim, porque eu tenho 2 irmãos que nasceram aqui em São Paulo. Mais 2 além daquele monte lá? Tem mais 2? 2 irmãos que nasceram aqui em São Paulo. Você sabia do que estava acontecendo ou não? Vocês tinham ideia do que... Não tinha. Não tinha, porque ela era muito... Reservada, porque ela disse que dormia no trabalho, né? Sim. E não voltava para casa. Sim. E ela nunca contou isso pra gente, de que forma fazia isso. E aí eu passava a semana cuidando dos meus irmãos, e foi aí que eu consegui uma máquina e cuidava dos meus irmãos e costurava em casa. E estudava à noite. E isso que eu te perguntar, cadê a escola? Chegava aí da 5ª série eu já fui estudar à noite. E aí, meus irmãos chegavam à noite, na hora de ir para a escola, trancava meus irmãos e ia para a escola. Só que eu só fiquei mais 2 anos na escola. Na 7ª série eu parei de estudar, porque não tinha condições de continuar desse. E vivíamos num local que tinha 8 famílias,
8 cômodozinhos, um banheiro para todo mundo, um tanque para todo mundo. E pouco tempo depois eu casei. Casei porque eu falei assim, gente, eu sonhava em ser feliz, sonhava em encontrar minha mãe, olha que vida miserável eu estou vivendo. Casei achando que eu teria uma vida feliz, que eu ia ser feliz. Espera aí. Vai ter outra virada, então antes da virada eu vou explorar você um pouquinho mais, né? Você tinha uma irmã mais velha? Tinha uma irmã mais velha que é excepcional, especial. E eu tinha que cuidar da irmã mais velha. Eu vou parar de perguntar coisa a você, porque cada vez que eu pergunto, a história fica mais dramática. Eu ia te perguntar o seguinte, se você tinha um irmão, uma irmã com quem conversar a respeito, com quem falar, gente, vamos arrumar uma saída. Você estava sozinha de novo? Sozinha de novo. Sozinha de novo. Porque meu irmão era mais novo que eu, né? Eu tenho a minha irmã mais velha, que é a Graça, né? Que ela é especial. Tinha eu, né? E tinha meu irmão, que era mais novo que eu com 16 e meu irmão com 14. E os outros menores, tinha a Ivone, o Kiko e o William, né? Quando você se juntou com essa turma toda, o amor voltou para sua vida? Eu fiquei feliz, porque eu tinha meus irmãos. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o amor voltou para sua vida. Você estava num ambiente em que finalmente existia, porque tudo bem, olha, cara, é horror, tá tudo ruim, mas anteriormente você estava num lugar que as pessoas não gostavam de você, te exploravam, te violentavam, ninguém te amava, nada, te tratavam como qualquer coisa. E agora você estava num ambiente familiar, mas esse componente amor surgiu ali de novo ou não? Ou era só aquela, pô, legal, gosto da turma, tô convivendo com eles, tá mais agradável que lá, mas o elemento amor, nem que seja por um irmão. Não, existia assim, porque eu cuidava dos meus irmãos como meus filhos. Tanto que até hoje meus irmãos me respeitam e têm muito, muito carinho por mim. Meus irmãos são muito apegados a mim. Eles falam que a mãe que eles teve fui eu, porque fui eu que criei eles, né? E eu cuidava dos meus irmãos como se fossem meus filhos. Eu cuidava dos meus irmãos como meus filhos, né? Eu te perguntei isso porque se o componente amor aparece, vem a esperança junto com ele, né? Vem a vontade de melhorar, de eu vou sair dessa. Então, tudo isso está em volta do amor. Quando ele não existe, acontece aquilo que acontece com você, passou um momento você fala, cara, isso não vou nem pensar a respeito, porque já virou normal, pode bater que não dói, eu não me importo mais, né? Quando o amor surge, eu passo a me importar e passo a querer, preciso sair dessa e vou fazer alguma coisa a respeito para carregar até esses menininhos que estão comigo aqui, né? Por isso que eu te perguntei se tinha. E eu ajudei minha mãe a criar meus irmãos, saí da escola e continuo a ajudar meus irmãos, mas não desisti de correr. Não fui para um centro de alto rendimento, não me tornei uma atleta olímpica, mas todos os dias eu levantava de madrugada e ia treinar, ia correr sozinha, porque eu já sabia, porque meu treinador, até os 17 anos, o meu professor me passava os treinos e eu tinha uma boa memória. E aí apareceu corridas de rua, eu dava um jeito, eu vi as mulheres correr a São Silvestre pela primeira vez aqui em São Paulo em 1975. Foi incrível. E você corria porque te fazia bem, não é porque você achava que no futuro alguma coisa aconteceria, não. Não. Aquilo me fazia bem. Aquilo me fazia bem. Tá. Mas sabe aquele sonho de ser uma atleta olímpica? Eu falei, gente, eu nunca vou ser uma atleta olímpica, né? Mas aquele sonho ficou armazenado em algum lugar da minha memória, como um computador, né? Sim. Ele ficou lá escondidinho em algum canto, né? E aí, quando eu casei, meu marido jogava futebol. Da onde veio esse marido? Que da escola. Apareceu na escola, de repente? Como é que é? Na escola, aos 17 anos, eu comecei a namorar na escola, um amigo de escola, e nós namoramos e casamos, né? Aos 18 anos eu estava casada. Com 18 anos? Com 18 anos. Aos 19 eu fui mãe. Então deixa eu explorar você um pouquinho aqui agora. Agora eu vou fundo, hein? Posso? Pode. Você casa aos 18 anos, uma menina, tá? Seu marido tinha que idade? Que idade ele tinha? 19 anos. Então tá legal, os dois novinhos, com os hormônios à flor da pele, aquela coisa toda, mas até esse momento o sexo para você era uma coisa horrível, nojenta e que te dava o asco que você comentou. E agora você encontra alguém e surge de novo, vai pintar o sexo na sua vida outra vez. Qual é a chavinha que você virou? Tive problemas, até hoje, sempre tive
problemas em relação a sexo, qualquer coisa mais brutal. O sexo para mim tinha que ser muito carinhoso, tinha que ser muito amável, sabe? Se pega no cabelo, se pega no braço de alguma, sabe? Assim, gelava para mim. E como a gente conversava, eu contei tudo para ele, o que aconteceu, tudo que aconteceu. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. Mas assim, até hoje. E eu lembro que antes de conhecê-lo, eu nunca gostei de mulher, nunca fiz sexo com mulher, não, sempre fui bem resolvida em relação a isso. Uhum. Mas assim, na minha adolescência, eu vestia as roupas largas, eu vestia tudo largo, porque eu achava que a minha beleza atraía. Para mim, as pessoas me abusavam de mim porque eu era bonita. Eu cresci uma adolescente que eu não queria ser a menina bonita. Uhum. Porque a menina bonita, eles faziam carinho. A menina bonita, eles faziam carinho no cabelo. Tanto que quando eu estava com 16, quando eu saí da casa deles, eu lembro que eu vi eles Regina na televisão. A primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo. Cortei meu cabelo curtinho. Porque para mim, tudo que soava beleza, tudo que soava corpo, roupa justa, para mim era... Eu estava chamando a atenção das pessoas e as pessoas iam querer fazer sexo comigo porque me achava meu corpo bonito. E eu me escondia. Minha adolescência, quando as meninas estão querendo vestir roupas bonitas... Meu Deus do céu. Na minha adolescência, eu vestia roupas largas que era para me esconder. Eu não consigo imaginar uma menina adolescente que não quer ser bonita, sabe? Eu quero me esconder. Eu quero esconder qualquer coisa de beleza numa sociedade que hoje tudo que elas querem é ser bonita, né? Ser bonita. Ainda bem, né? Ainda bem, né? E você de repente inverte o jogo para se proteger. Para me proteger, porque era me escondendo atrás de roupas largas que as pessoas não viam a minha beleza, não visualizavam os contornos do meu corpo. Uhum. Era uma forma que eu tinha de me esconder. E aí o meu marido era uma pessoa incrível, né? E me ajudou muito nesse processo de me livrar de todos esses fantasmas, de me mostrar a pessoa bonita que eu era, o quão eu era importante. Você casa com o seu marido porque achou uma pessoa que você amava ou porque arrumou um jeito de escapar daquela realidade maluca? Foi um jeito de escapar daquela realidade maluca. Uhum. Mas eu aprendi a gostar dele. Uhum. Eu aprendi a gostar dele. Ele sabe disso ou sabia disso? Sabia disso. Ele sabia. E aí... Esse cara é generoso, eu já gostei dele. Eu nem sei o nome dele, mas já estou gostando dele. Aí, um belo dia, né, ele fazia bicos de pedreiro, trabalho informal. Um dia ele era negro, né? Quando a gente teve nosso bebê, foi uma época que... Foi uma época muito difícil, porque eu sou da época que só existia 2 partidos, Arena e MDB, né? E aí depois começou a aparecer outros partidos, ditadura, aquela dificuldade toda, né? Desemprego, e ele trabalhava. E um dia ele chegando tarde de um trabalho de pedreiro que ele foi fazer, segundo a polícia, ele era suspeito, mandou ele parar e ele não parou. E um tiro acidental acertou meu marido e meu marido veio a falecer. Aí eu fiquei. Que ano nós estamos? Na década de 80. Geralmente foi em 80. Eu com Escuta, bebê... falta 40 anos para chegar até hoje e eu não sei se eu vou aguentar mais. Um bebê... Eu sei o que você vai dizer. Você está sozinha de novo com o bebê, etc e tal. É exatamente, né? Isso. Cara, antes de a gente continuar nessa coisa aqui... Vem cá, o que é isso? Isso é um karma. O que jogaram na tua... Você fez alguma coisa na outra encarnação que você veio pagar aqui? Porque a cada momento que passa, a situação vai ficando... Quando parece que... cai. Como é que você vê isso? Como é que você olha para trás hoje? Eu brigava com Deus. Mas tinha Deus na tua vida? Tinha. Sempre teve Deus na minha vida. Sim. E eu brigava com ele. Eu me perguntava por quê. Até quando? Será que eu não tenho direito? Sabe aquela menina de 6 anos que queria ser feliz? Sim. Até quando eu vou chorar?
E aí... Você estava morando com o seu marido na sua própria casa? A gente morava de aluguel, numa casinha, né? Não tinha casa própria, Sim. né? A gente sempre morou de aluguel. Sim. A vida inteira moramos de aluguel. E você fica sozinha com o bebê? Com o bebê. E lá na outra casa, sua mãe com cinco seis filhos. E aí eu voltei para casa da minha mãe. Mais um bebê. Com mais um bebê. Aí nós já éramos mais 7, né? Mais um para sustentar. E minha mãe trabalhava fora e eu costurava em casa, criava meu filho e meus irmãos. Era aquele cortiço ainda? Naquele cortiço ainda. E aí, com o passar do tempo, eu namorei uma outra pessoa que também era da época do colégio, um rapaz que eu conheci no colégio, e aí eu casei novamente. Tive 2 filhos, né, do meu segundo casamento. Esse também foi bonzinho? Esse também... Foi excelente. Bom, você já está vendo que tem um lado que você se dá bem. Né? Com as pessoas que você... tem alguma coisa funcionando. E aí o tempo foi passando. E eu continuei fazendo corridas de rua. Ele foi muito generoso, ajudou a criar meu filho Mark, do meu primeiro casamento. Ele ajudou a criar meu filho, né? E tudo, sempre deu tudo para o meu filho. E os anos foram se passando, sempre envolvida com esporte, sempre correndo, indo em corridas de rua e tudo. Sua mãe e seus irmãos melhorando? Melhorando, tudo. Todo mundo melhorando sua vida. Com o passar dos anos, né? Minha mãe conseguiu um apartamentozinho da Coab, né? Já foi melhorando a vida, né? Eu tive condições de ir para uma casa melhor, pagar um aluguel, viver uma vida mais decente, né? Já não passar mais necessidade. Você estava costurando? Trabalhando como costureira? Costurando e fazendo minhas corridas de rua de vez em quando. E aí eu comecei a ajudar muitas pessoas da comunidade do Capão Redondo. Sabe essa história hoje que as pessoas, que tem aquela pessoa final de ano, faz carta pro pessoal, escreve? Eu já fazia isso desde quando eu aprendi a ler e escrever, porque na comunidade a maioria das pessoas são nordestinas e tinha aquela coisa de escrever carta. Sim. E quando chegava a carta ela não sabia ler. Aí ia para minha casa para eu ler a carta. Eu lia a carta e depois escrevia a carta e respondia. E ali eu me tornei uma líder comunitária, porque quando tinha festa junina, eu montava uma quadrilha na rua. Assim, toda vez quando era férias das crianças, eu fazia brincadeira pra gente ficar na rua brincando, porque até então eu praticamente era uma criança. Eu sempre tive uma criança dentro de mim e tinha meus irmãos pequenos e tinha meus filhos também. E a gente não tinha lazer. Eu vim pro Parque do Ibirapuera. Acho que eu já tinha mais de 20 anos a primeira vez que eu vim no Parque do Ibirapuera, né? A gente não tinha nada disso, a gente não tinha lazer nenhum. A gente inventava nosso próprio lazer na comunidade, eu não tinha. E não ia no cinema, não ia no teatro, não tinha isso. Eu vim ter isso tudo muitos anos depois. E aí eu me tornei uma líder comunitária. Com o passar do tempo, eu me tornei presidente da associação da minha comunidade. E aí, um belo dia, uma das mulheres me assistindo a São Silvestre, que era a única corrida que se passava na TV, era São Silvestre, elas me viram na São Silvestre. E aí veio uma senhora de 60 anos me pedir para que eu ajudasse ela a correr. Porque ela tinha vindo no Nordeste e lá ela caminhava 6 quilômetros para ir para a lavoura, trabalhava o dia inteiro, que era o crossfit que as pessoas fazem hoje, sabe? É o natural, é o crossfit natural. Tá. E caminhava mais 6 quilômetros para voltar para a vila. E aí ela veio para São Paulo e ela disse que ela não estava fazendo mais nada, se ela podia correr comigo. E aí veio uma pessoa da própria família dizer para ela que ela não podia correr, que ela já tinha 60 anos. E eu disse para ela, você pode sim. Levanta cedo e vem treinar comigo, porque depois eu tenho que trabalhar, porque eu trabalhava com 2 arquitetas, né, 2 decoradoras, e eu sempre trabalhei na área da costura, customização, cortina, colchas, almofada, essas coisas, né? E aí ela começou a treinar comigo. Então para que vai ter outra virada na sua vida aí. Exatamente. Eu vou explorar um pouquinho antes da virada aqui, né? Aquela menininha presa, judiada, no momento vai começar a se transformar numa líder comunitária, né? O que foi que te fez essa transição? Foi o fato de você, de repente, ter a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, ter que cuidar de casa e tudo mais? Ali você foi pegando
essa embocadura de ser a menininha recolhida, anoréxica, etc e tal, para ser alguém que deixa que eu vou na frente, eu falo, eu faço acontecer. Onde é que de novo a chavinha, né? Onde é que a chavinha vira e você fala, opa, eu vou resolver? Tudo essa líder comunitária nasceu da necessidade da comunidade. Porque eles me tornaram essa líder. Eles falaram assim, Neide, me ajuda a fazer isso. Sempre era a Neide. Por exemplo, falecia alguém. Tinha que pedir um ônibus para levar as pessoas até o cemitério. Eu que tinha que fazer um ofício, levar na empresa de ônibus e pedir um para todo mundo. Porque você era a pessoa que sabia escrever. Porque eu era a pessoa que sabia escrever. Era isso. Então a função foi o seguinte, eu vou na Neide, porque a Neide tem uma habilidade que eu não tenho. Ela sabe escrever, ela sabe se expressar. Ela sabe se expressar. E eu não sei, logo eu vou na Neide. Ela sabe pedir para os outros. Sim. Ela só não sabe pedir para ela mesma. Sim. Mas pedir para os outros ela sabe. Ela sabe como ajudar os outros. E foi assim que eu me tornei uma líder comunitária. Foi assim que eu comecei a ajudar as pessoas. Quando uma mulher dava a hora do parto, elas falavam assim, elas traziam uma ficha e falavam assim, para eu ligar no orelhão, para eu chamar, geralmente era sempre o carro da polícia que vinha para levar, porque as ambulâncias não vinham, né, para a polícia. Quando a mulher ia dar entrada no hospital, alguma coisa, o marido meio que analfabeto me pedia para ajudar até lá. Era muita coisa assim que eu acabava resolvendo dentro do meu entorno, né, da minha comunidade. E aí nasceu a necessidade, que as mulheres começaram a falar assim para mim, Neide, por que aqui na comunidade só os homens praticam esporte? Só os homens jogam futebol, o campinho ali só tá para os homens jogar futebol. Por que a gente não pode? A gente tem que lavar, passar, isso nas nossas reuniões que a gente fazia, né? Porque toda liderança comunitária geralmente sempre tem muita mulher envolvida. Os homens só querem se divertir, né? Aí os homens tinham acesso ao esporte, homens podiam jogar futebol, homens podiam sair dali, ia jogar no campo de futebol em outro lugar, e as mulheres, final de semana, a gente tinha que ficar em casa lavando, passando e cozinhando e cuidando dos filhos. O menino ia, mas a menina tinha que ficar em casa ajudando a mãe a cuidar do irmãozinho mais novo. Eu falei assim, vocês querem treinar? Vamos treinar comigo? Vocês querem correr? Vamos. E aí começou a aparecer 1, 2, 3, 4. Quando foi em 98, nós já tínhamos umas 30 mulheres treinando comigo, correndo comigo. Logo cedinho, 6 horas da manhã, porque nós temos um privilégio de ter um parque, que ele é remanescente da Mata Atlântica na nossa comunidade, que é o Parque Municipal Santo Dias. E aí ele abre às 6 horas. 6 horas, na hora que abria o portão, a gente estava lá treinando. E essas mulheres começaram a participar de corrida de rua comigo. A tua técnica para isso era aquela que aquele professor tinha passado? Aquele professor me ensinou foi o que isso. Você não foi, vou fazer uma escola de nada? Não fiz a aula de educação física, ou não fiz, não tenho nenhum doutorado, não frequentei nenhuma faculdade, é a curiosidade. Lembra que eu te falei a curiosidade sim, que eu sempre tive de aprender, de ler, de estudar? Eu sou do tempo da biblioteca, que ia para a biblioteca, lia tudo aquele livro, depois por tua fazia iniciativa o resumo. Própria, sim. Aí o tênis que você usava era o que tinha. Era o que me davam. Era o que te davam. Eu vim comprar um tênis mesmo, eu já estava com 40 anos. Quando eu comprei meu primeiro tênis, eu comprei meu tênis para mim. Porque e você corria há quanto tempo? Você já corria há quanto tempo? Até quando você comprou seu primeiro tênis, você já corria há 20 anos? Já há 20 anos. Sempre tem alguém para dar alguma coisa, porque o esportista tem isso, essa amizade, essa facilidade de falar com os outros, né? De fazer amizade. O corredor é o seguinte, basta ele correr uma vez com uma pessoa, aquela pessoa já se torna seu melhor amigo, né? O esporte tem isso, né? Bom, você está mudando muito, você já mudou, já é outra pessoa, tá? Você já acabou de se transformar, porque eu vi que você tocou no assunto que é teu. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, a gente parte para essa coisa da corrida aqui. Você se torna uma líder comunitária, então, num ambiente que é uma comunidade ali, com muitas carências, tem muita carência lá. Você deve ter um problema sério de educação ali em volta, de miséria, etc e tal. E o fantasma daquela violência que você sofreu lá atrás, do crime, etc e tal, está presente ali, né? Está presente. Não que esteja menos presente do que nos jardins aqui. É que lá o Estado não está lá, a polícia não está lá, você não tem... Ou eu recorro ao meu vizinho ou eu não tenho a que recorrer. Quer dizer, é um ambiente muito propício, né, para que surjam essas situações e que você não tenha a que recorrer. Eu não tenho um telefone para eu ligar e falar, vem me ajudar. Não tem, né? Não estava lá, né? Essas coisas chegam até você, de repente chega até você o pedido de socorro
de crianças que podem estar sendo abusadas, quando você assume esse poder como poder, essa função como líder comunitária, você começa a receber esse tipo de input, ou perceber que coisas acontecem que você pode de alguma forma interferir nisso? Sim, mas eu nunca compartilhava a minha história com ninguém, porque eu tinha vergonha de contar a minha história para as pessoas, com medo de ser julgada, porque até hoje as pessoas ainda julgam. Quando você... O que você fez para alguém abusar de você? Lembra que eu me escondia atrás das roupas? Sim. Porque eu achava que a roupa que eu usava chamava atenção, né? E aí eu comecei a me esconder atrás de roupas largas para que não visse meu corpo. E hoje, infelizmente até hoje, quando uma mulher é abusada ou estuprada, algumas pessoas ainda perguntam: onde você estava? O que você estava usando? O que você estava fazendo ali, exatamente aquele horário? Mas eu nunca tinha compartilhado essa história, essa minha história de violência. Só meu marido, as pessoas próximas sabiam, e meus filhos. Eu não... Desde quando meus filhos começaram a entender as coisas, meus filhos sempre souberam da minha história. Até para protegê-los. Até para protegê-los. Sim. Né? Tanto que uma das coisas que hoje, quando eu vejo um homem pôr uma criança no colo, isso é uma coisa que me lembra exatamente 1966. É uma coisa que é instantânea, sabe assim? Quando eu vejo um homem pôr uma criança no colo, me lembro de um ônibus, eu no colo de um homem. Sabe, é muito louco isso, é difícil de explicar isso. E aí, voltando à comunidade, né, como que eu me tornei uma líder comunitária, nesse meio tempo de líder comunitária, já levando essas mulheres em corridas, já como organizada, já consciência que eu estava fazendo políticas públicas, né, embora o poder público me ignorava totalmente, né, sabia que eu estava fazendo políticas públicas. Meu filho mais velho falava assim para mim: mãe, já que você atende essas mulheres, por que você não começa a atender as crianças da comunidade? Nós não temos creche, não tem, as poucas creches que tem, quando a criança faz 6 anos, ela não fica mais na creche. E o que acontece? A maioria das mães estão trabalhando. E as crianças, quando saem da escola, não tem nada o que fazer. Essas crianças, minha mãe, estão se perdendo. Essas crianças estão fazendo pequenos favores. Daqui a pouco elas começam a usar. Daqui a pouco elas começam a praticar pequenos delitos. Ocupa o tempo ocioso dessas crianças. Essa senhora é uma excelente líder comunitária. Eu falo: filho, eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comprar meu arroz e meu feijão. E eu não fiz a vontade do meu filho. Passou-se 1 ano, 2 anos. Quando foi em setembro de 2000, meu filho já casado, pai de 2 filhos, meu filho mais velho saiu de casa e meu filho não voltou. Meu filho não voltou para casa. E eu enterrei meu filho. Aí foi uma guerra com Deus. O que aconteceu? Meu filho foi assassinado por uma criança de 14 anos para mim. Quem tem 14 anos é uma criança. Meu mundo desmoronou dessa vez aí. E aí não foi nem mais minha briga com Deus. Foi minha guerra com Deus. Eu perguntava para ele: até quando eu vou sofrer? Até quando quando vai chegar a minha felicidade? Eu não tenho o direito dessa palavra que as pessoas falam que é felicidade. O ciclo natural da vida não aconteceu. Meu filho tinha que me enterrar. Não enterrar meu filho. E a pergunta: por que comigo? Eu que ajudo tantas pessoas. Eu que só faço bem. Por que comigo de novo? Existia um jornal que se chamava Notícias Populares. E no dia que eu enterrei meu filho, a minha família, pela segunda vez, o nome da minha família estava naquele jornal. Que a gente falava que se espremesse, saía sangue. E aquele dia,
mudou minha vida completamente. Eu falei, eu tenho que reescrever a minha história. Tenho que reescrever a minha história. Não posso mais deixar isso acontecer na minha vida. E sem meu filho. Vivi um processo de luto interminável. Levei pessoas que me amavam, pessoas que me amam, e me chacoalhou. Acorda. Mãe, seu filho está aqui. Eu preciso de você. Você não morreu, você está viva. E eu havia contado para Rosália Campana, uns tempos atrás, a vontade do meu filho, que era que eu fizesse um trabalho com as crianças da comunidade. Quem é a Rosália? Uma aluna, que até hoje é aluna do projeto, Rosália Campana, uma das mulheres que começou no ao treinamento de atividade física comigo. E aí, numa tarde, elas foram conversar comigo e elas falaram assim, Neide, por que você não faz a vontade do seu filho? Por que você não começa a atender as crianças da comunidade? Quem sabe isso vai te motivar a sair de casa? Porque eu me tranquei. Eu não achava motivação para nada. Eu não achava nem motivação para sair, para correr, que era o que eu mais gostava de fazer. Eu olhava para os meus filhos, eu só chorava. Perdi. Se aquele dia, se eu pudesse ter sido enterrada com meu filho naquele meu processo de luta, eu queria ter sido enterrado com ele. Seu marido? Eu chego lá, na história do meu marido. Ele estava presente? Não. 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 Nessa época já não estava mais presente na minha vida. E aí, eu aceitei o desafio. Vou começar a atender essas crianças, isso aos sábados, porque eu não tinha tempo durante a semana. Porque de manhã... Então me dá uma dica aqui, vamos lá. Para muita gente, essas porradas que você tomou e essa última que você tomou era o suficiente para desistir da vida e nunca mais se reerguer. Muita gente teria reagido assim, né? Nunca mais eu levanto porque foi demais. E você se prepara para reerguer e fazer muita coisa acontecer, como a gente vai ver na sequência aqui, né? Mas o que foi? Qual é aquele momento em que você de repente acorda um dia e fala, cara, eu tenho que sair dessa? Que momento é esse? Sabe que eu acho que você estava vindo num processo de se anular, né? E de repente um dia é alguma palavra que alguém diz, você estava dormindo e enxergou seu filho falar com você, Deus deu uma luz. O que aconteceu para você falar, não, pera um pouquinho, deixa eu chacoalhar a poeira e começar a me mexer? O que é esse momento? O que te leva para esse momento? O momento foi quando eu enterrei meu filho. Quando eu enterrei meu filho, eu coloquei na minha cabeça que eu ia reescrever minha história. Não sabia de que forma, não tinha planos. Eu tinha que mudar aquela realidade. Mas o meu luto era maior que aquilo, maior que minha vontade. E aí... O que você fez com Deus? Entrei em guerra com ele. Entrei em guerra com ele, me perguntava, me questionava o porquê comigo. Por que comigo? Você tirou ele da sua vida? Não. Deu um gelo nele? Você deu um gelo nele? Não deu um gelo nele, mas todos os dias, né? Eu nunca desisti de orar, eu nunca desisti de acreditar. O que me moveu a vida inteira foi acreditar que em algum momento essa felicidade iria aparecer. Deixa eu só te dizer o que eu tô perguntando isso para você aqui. Acho que essa reflexão é importante aqui agora, né? Você sabe que a sociedade, do jeito que ela anda hoje em dia, tem muitos questionamentos, e uma coisa muito questionada é a questão de religiosidade, porque o pessoal mistura espiritualidade com religião. Aí eu vejo lá o pastor se aproveitando para mim aquilo, vejo o Papa, porque o Papa protege. É um horror o que está acontecendo hoje em dia. Eu vivi isso. E muita gente coloca essa coisa numa sacola, né, que fala, se falou em religião, não presta, é ruim, o mundo está esse horror por causa da religião, né? Quando você conta essa história para mim e eu te faço essa provocação, e você sobre Deus, etc e tal, e você fala, não, eu orei. Mesmo para quem não acredita nessas coisas, fala, olha, eu não acredito em Deus, isso não existe, isso é uma baita de uma conversa mole, mas olha o que acreditar nele fez com você. Entendeu? Pode não existir coisa nenhuma, mas o fato que eu acredito. O fato de você acreditar naquilo
faz com que você se transforme, entendeu? Então, eu tenho que respeitar isso. Eu posso acreditar em nada, mas eu não posso negar o que crer naquilo tudo fez com você. Então, isso é válido. Como é que eu posso criticar e dizer você que bobagem, não pense em nada disso, se eu sei que foi acreditar nisso que te salva, né? Que de certa forma te dá a motivação para você continuar e seguir adiante, né? Só uma pausa de reflexão aqui, porque esse assunto é recorrente, ele sempre vem, eu ouço um monte de bobagem, gente questionando, pô, para de falar essa bobagem, eu não sou religioso, tá? Minha criação foi toda católico, apostólico, aos 18 anos eu parei de frequentar a igreja e até hoje eu não frequento mais nada, né? Mas eu respeito profundamente. A palavra respeito. Se você for muçulmano, umbandista, não me importa o que você é. Né? Eu respeito profundamente Respeita a crença quem de tem cada um credo. né? Quem tem um credo. Não vou dizer que você é nada, até porque eu conheço caras que inteligentes, geniais e que acreditam piamente naquilo tudo que eu posso não acreditar, né? Então eu respeito profundamente isso, especialmente porque o fato de você acreditar nisso acaba impactando em mim. Entendeu? Você acredita e isso causa alguma coisa em mim. Porque você vai agir de uma certa forma, você vai tomar decisões na tua vida e vai impactar, como a gente vai ver aqui, a comunidade que está em volta de você, né? Ufa. Vamos lá, vai. Vamos. Volta para tua subida, vai. Aí você resolve que eu vou seguir aquilo que meu filho pediu. E aí, o Marcelo, 40 dias depois que eu tinha enterrado meu filho, meu segundo filho Marcelo, ele foi para uma festa. Aí eu falei assim, como que você vai para uma festa? A gente acabou de enterrar seu filho. Ele falou assim... Seu irmão? Meu filho. Meu segundo filho, né? Do meu segundo casamento, então, Marcelo. Acabou de enterrar seu irmão. Hã? Acabou de enterrar o irmão dele. O irmão dele, né? Aí ele falou assim, mãe, eu estou vivo. Minha vida continua. E você tem que viver por nós. Eu também sou seu filho. Foi aí que ele me mostrou que ele também era meu filho. E ele era tão importante para mim quanto meu filho que faleceu. Eu não poderia viver um luto pro resto da minha vida. E aí, nesse meio tempo que apareceu a Rosária e que me pediu, me lembrou a uma conversa anterior que era um sonho do meu filho para que eu fizesse alguma coisa pelas crianças da comunidade. E foi aí que nasceu Vida Corrida, que é o projeto Vida Corrida. Hoje as pessoas falam, tem uma vida corrida, né? Mas o significado do projeto Vida Corrida é vida, a vida do meu filho, e corrida foi corrida saudável, etc. A corrida que eu sempre fiz na minha vida, né? Aquela medalha que me ponderou em 1974. E aí comecei a atender essas crianças na comunidade. Pera que você já atropelou tudo aí. Como é que nasce disso? Você senta na frente de um papel em branco e fala, preciso criar alguma coisa. Eu gosto de correr, eu gosto disso, eu vou juntar um negócio com outro e crio uma coisa assim. Teve alguma... Como nasce? É uma demanda de alguém? Ô tia, deixa eu correr com você que nem foi com as mulheres? Como nasce? Foi a ideia da Rosália, né? Ela só me acendeu algo que meu filho tinha me pedido, né? Me lembrou. Lembra que você havia me falado que seu filho queria que você atendesse as crianças da comunidade? Por que você não começa a atender nossas crianças? E aí as mulheres da comunidade, as próprias mulheres que já corriam comigo, e a maioria delas eram mães, começaram a trazer suas crianças para os treinos. E aí, enquanto elas treinavam comigo durante a semana, e as crianças, eu comecei a atender as crianças aos sábados, né? Começou então a fazer corrida... Atividade física com as crianças aos sábados, só aos sábados, porque durante a semana não tinha como, porque eu tinha que trabalhar, né? E nisso nós ficamos com esse trabalho por longos anos.
fazendo esse atendimento das crianças. E foi como as mulheres, aí foi aparecendo mais criança, e a gente fazia bingo, a gente fazia rifa, e fomos comprando material esportivo para poder dar aula, fomos convidando amigos. Esse agente não é uma ONG, não é uma organização. Não era uma organização. Não tem não tinha CNPJ. Nada no papel, CNPJ, nada. Era um grupo de pessoas Era um grupo de pessoas que vamos fazer. E depois veio o CNPJ da Associação de Moradores, porque quando você tem uma associação de moradores, você pode trabalhar esporte e lazer. Sim. E aí, dentro desse estatuto, nós começamos a desenvolver essas atividades dentro... Mas o projeto Vida Corrida já estava aqui na minha cabeça, né? Uhum. Já estava, só não estava no papel. Porque assim, eu sou muito... Assim, eu tô dormindo, eu tenho ideias e falo assim, gente, eu vou fazer isso. Uhum. Neide, esse momento que vocês estão se reunindo para fazer alguma coisa lá, é aquele momento que você fala, dane-se o Estado, eu não vou esperar nada do vereador, eu não vou esperar o prefeito, eu vou me juntar com as pessoas daqui e nós vamos fazer alguma coisa acontecer aqui. Exatamente. Ah, não tenho dinheiro, a gente vai se virar. Se virar. É isso aí. Sem nenhum dinheiro público, nada. Nunca, até hoje, eu não utilizei verba da prefeitura para poder trabalhar dentro da minha organização. E aí, nesse meio tempo, nós ficamos 10 anos no anonimato. Lembra? Comecei em 1999, Sim. o Vida Corrida. Em 2000, final de 2000, comecei a atender as crianças. E aí, quando foi em 2009, 10 anos no anonimato fazendo um trabalho na comunidade. Sim. A subprefeitura sabia, o poder público sabia, mas era cômodo. Deixa ela fazer um trabalho aí, que é de obrigação nossa fazer, e ela está fazendo muito bem. Não vinha os vereadores aí? Me dá os votos aí. Época de eleição, é sempre aquela coisa. E pior que, alguns tempos atrás, a gente caiu nessa, achando que vamos apoiar e que vai vir benefício, mas isso é só promessa de campanha, porque depois que se elege, você tenta pelo menos falar no telefone e é muito difícil. Raramente você consegue isso. E aí, quando foi em 2009, havia uma corrida somente para mulheres no Jockey Club, ali lá no Morumbi. E aí uma grande marca esportiva era o patrocinador dessa corrida. E aí, através da Secretaria de Esportes, que é uma pessoa que trabalha lá, Solange Menzel, que ela trabalha com corrida de rua, a Nike pediu que apresentasse mulheres de comunidade carente para ganhar cortesias para ir nessa corrida. Porque existia um prêmio, um programa que eles iriam lançar, que era para premiar o melhor projeto social brasileiro de inclusão de meninas e mulheres. Da Nike. Da Nike. A Nike ia fazer. Que era o Nike Game Changers. E eu fui nesse evento. E aí, no sábado, para retirar o kit, tinha feito inscrição e tudo. Até então, não tinha contato com ninguém. Só tinha contato com a Secretaria de Esportes, que foi a Solange que me indicou para a Nike. E aí eu fui e tinha uma palestra de uma grande organização mundial, que é a Choca. É uma grande ONG. É uma das ONGs mais bem conceituadas do mundo. A Júlia Furlani estava palestrando e aí ela mostrou um vídeo lindo, maravilhoso, de mulheres virando o jogo através do esporte. Mostrou imagens da África, mulheres jogando futebol, umas descalço e tudo, com maior precariedade, mas estava praticando esporte. E aquilo foi me empolgando. Falei, gente, eu também faço isso. E aí começou a falar de mulheres empreendedoras, mulheres feministas, e palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque eu vivia reclusa lá na periferia. Sim. Eu não tinha contato com outras ONGs. Eu nem sabia o que realmente era a palavra ONG. O que significa. Sabia que era ONG, né? Sim. Mas não sabia muita coisa. E aquele dia eu já vim para casa mais curiosa. Eu vou aprender, vou ver o que era aquilo. E no final da palestra, a Júlia Furlani falou assim, alguém conhece algum projeto social que trabalhe com meninas e mulheres que faça alguma coisa? E eu nunca tinha falado em público em classes sociais. Eu só falava em público na minha comunidade. Sim. Para pobre igual eu, gente simples igual eu, que falava o meu vocabulário. E aí, aquele dia, eu te falo, meu filho, Mark, sei lá, que os espíritos... Ele levantou minha mão e
com a maior destreza do mundo, como se eu já tivesse... Eu falei assim, ó, eu faço tudo isso e muito mais. E falei tudo que eu fazia na comunidade. Aquele dia eu falei assim, você escreveu no prêmio? Eu falei, não. Então você vai escrever nesse prêmio. Nunca tinha escrito em nada, nunca tinha concorrido a nada. Nada, nada, nada. E aí cheguei em casa, fomos escrever nesse prêmio, fui pedir ajuda para os universitários. Você não tinha nenhuma entidade para dizer isso aqui é uma organização, era a Associação de Moradores, de Moradores sim. Né? Que praticava esporte, era sim, só isso. Sim. Nós éramos organizadas, mas organizadas ao nosso modo, dentro da comunidade. Uhum. Não tinha ninguém nunca tinha noticiado o que a gente fazia, né? Porque só saía notícia ruim. Era o jornal Notícias Populares, né? E aí, cheguei, quando eu abri aquele negócio, era tudo em inglês. Fui pedir ajuda para os universitários, pedi ajuda para todo mundo, fomos, escrevemos o projeto, entramos como deu bem sucedido. E aí aparece quem era que estava concorrendo. Tava a Patrícia Medrado do tênis, que assim, sou fã. Tava a Magic Paula, que eu sou fã. Sim. Ana Moser estava concorrendo ao prêmio. E aí foi um balde de água gelada. Mesmo não foi nem um balde de água fria. Eu falei, quem é que vai voltar no projeto de Neide do Capão Redondo? Que ninguém nem conhece. Brasileiro, quando entra para votar em alguém, pô, é celebridade, faz isso, vou votar em alguém, né? E aí eu deixei para lá, falei assim, esqueci o assunto. No mês seguinte, Alice Gismonte, que trabalha em negócios sustentáveis da Nike, né, que acessa ao esporte, me liga, você abriu o e-mail? Eu falei, não, até porque eu estou trabalhando, né, eu tenho que ir na Lan House depois. Quando chegou em casa, eu fui na casa do vizinho e abri o e-mail. Nós fomos eleitos o melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres, da maior marca esportiva. Imagine, foi uma festa incrível, incrível. Nós ganhamos um prêmio e nós ganhamos um pouquinho de dinheiro. Pouquinho quanto? Um pouquinho, 5 mil reais. Foi a maior festa. Foi como se nós tivéssemos ganhado na loteria. Uhum. Porque nós nunca tínhamos ganho um centavo. Era a tua medalha de novo? Era a minha medalha de novo. Ganhamos 5 mil reais da maior marca esportiva do mundo, né? E aí, aqueles 5 mil reais, nós arrumamos tudo, abrimos conta em banco, arrumamos a documentação, compramos material, fizemos um monte de coisa com aqueles 5 mil reais. Em menos de 3 meses, as maiores mídias escritas e faladas já estavam lá na nossa comunidade, querendo saber que projeto era aquele do Capão Redondo, de Neide, que ninguém nunca ouviu falar, tinha ganhado um prêmio. Uhum. E aí, a partir de 2009, já veio prêmios nacionais, prêmios internacionais, reconhecimento. E aí, a Secretaria de Esporte, já estávamos dentro da Secretaria de Esportes. E aí, já veio convites para nós irmos para o exterior. Nós viajamos, nós fomos falar da ONG do Vida Corrida em outros países. Imagine para quem nunca tinha saído da comunidade, entrar num Boeing, cruzar um continente, ainda levar gente da comunidade, além de ir lá, participar de eventos, correr corridas lá fora, levar pessoas que nunca tinham saído do seu estado para outros países. Tudo isso Vida Corrida proporcionou a essas pessoas. Ainda vou chegar lá. Me dá um insight. Break para eu jogar uma coisa aqui. Há um tempo atrás, um ouvinte meu, eu escrevi um texto, alguma coisa assim, falando sobre essa questão como é que eu vou dizer, dessa consciência social dos empresários, o cara que está na empresa e que poderia estar fazendo alguma coisa pelas comunidades, mas acaba não fazendo porque entra naquela jogada de marketing. Então, se eu for gastar dinheiro, eu vou patrocinar o programa da Eliana, eu vou botar dinheiro patrocinando o Faustão, eu vou botar anúncio no jornal, etc e tal. E lá eu gasto milhões e não gasto, dou um dinheirinho para uma creche e não faço muito ali. E eu questionava os caras, o seguinte, falei, cara, pega um pouquinho desse dinheiro que você está botando aí, tira um pouquinho que não vai fazer falta e usa esse pouquinho em torno da tua região. Porque se 500 reais não faz falta nenhuma para a Eliana, para aquela creche ou aquela entidade, talvez seja a mudança na história, né? Imagine. Eu escrevi um texto assim. Pô, excelente. Aí um cara me escreve lá do Nordeste, não sei, eu não vou mais me lembrar como é, depois eu tenho que pegar esses dados aqui. Luciano, eu sou um desses empresários, eu tenho uma rede de supermercados aqui
e eu ponho meu dinheiro no rádio, porque é isso que me traz clientes para cá, né? E você falou um negócio aí que me levantou uma lebre, mas eu não tenho muito dinheiro para fazer, não sei o que. Eu escrevi para ele e falei, cara, R$500 é muito para você? Não, 500 não faz diferença. Então pegue esses 500 e faça 500 por mês para alguma coisa aí. No final do ano terão sido R$6.000, que talvez faça diferença na vida de algumas pessoas, né? Ah, pô, você me abriu uma ideia aqui, porque ele estava imaginando que era muito dinheiro para fazer. Bom, passa um tempo, ele me escreve de novo. Luciano, me aproximei do pessoal que faz um trabalho de xadrez nas escolas. A turma está fazendo um negócio de ajudar a molecada a desenvolver senso de pensamento, de raciocínio, jogando xadrez e tô dando R$500. E o negócio começou a virar um treco maluco aqui, e ele pega e me manda as fotos de evento acontecendo numa praça, os negros fazendo um tabuleiro em tamanho gigante, com a criançada jogando em cima, um monte de mesa, todo mundo jogando, e ele falando, cara, isso aqui está acontecendo por causa de R$500 por mês. Não mudou nada no meu negócio, eu não perdi nada, porque R$500 para mim é uma bobagem, e esses 500 provocaram uma mudança na minha cidade, na minha região. Esses 500 é os 5.000 da Nike. 5.000 para Nike, pelo amor de Deus, a Nike perde 5.000 com goteira na empresa. Isso em 99, depois eu vou chegar aí até lá. Não importa, traga esse dinheiro para hoje aqui. Vamos falar em 50 mil? Vamos falar em 100 mil? 100 mil. Quer falar de 500 mil? Isso para Nike é peanuts, isso é nada, isso não é dinheiro nenhum. Mas é o suficiente para causar uma revolução dessa como você está fazendo aí. Profundamente. O recado que eu preciso passar aqui agora, aproveitando esse embalo aqui. Cara, você que está me ouvindo aqui, que está ouvindo esse programa aqui, você não tem que ser a Nike, cara. Você pode ser a padaria do seu Joaquim na esquina. E se a padaria do seu Joaquim tiver consciência de encontrar uma Neide maluca, fazendo acontecer na região, e tirar 100zinho, 200, 500, que é uma porcaria, que não é nada, talvez você consiga salvar a vida de pessoas por aí com uma ação tua, com a tua padariazinha, né? Que é os 5.000 da Nike, o 100 da padaria. Você já imaginou se todas as padarias do Brasil decidissem o que aconteceu com esse país aqui? Qual é o tamanho da revolução que a gente ia fazer nesse país aqui? De novo, sem esperar que o Estado me ajude. Eu quero que se dane o Estado. Faça políticas públicas, gente. Por minha conta, entendeu? E eu vou tirar um pouquinho para ajudar. E esse meu pouquinho pode ser muito para outra pessoa lá. Esse é um insight que você me dá aqui, contando essa história da Nike, né? Dos R$5.000, né? Pô, imagina. Nossa, não, mas assim, foi ter ganho na loteria. Sim. Porque até hoje, e esse dinheiro rende, viu? Até hoje eu ainda tenho material desses R$5.000 de 2009. E aí, quando se passou isso, e aí começou a aparecer pessoas querendo contribuir, querendo ajudar. E quando você falou nesta de ajudar, as minhas patroas, que eu trabalhei com elas, né, até 2015, elas foram minhas primeiras patrocinadoras. E até hoje, elas continuam mensalmente, elas dão um pouco aquelas delas. Arquitetas lá, aquelas que você costurava para elas? Mensalmente, assim, eu posso contar o ano inteiro, mensalmente elas doam. Elas fazem a doação delas, elas patrocinam um professor. Hoje eu tenho alguns empresários, cada professor meu é patrocinado por um empresário. Em vez de patrocinar uma criança, patrocina um transformador. Porque Sim. Quando você patrocina um professor, você está impactando todas essas Sim. crianças que o professor atende. E quando eu te falei do meu sonho olímpico, quando eu falei para você de todas essas crianças que foram impactadas, hoje nós temos alunos do projeto que passou na USP, fez FUVEST e que está na USP fazendo faculdade. Hoje nós temos meninos que hoje tá competindo internacionalmente. E no ano de 2016 eu tive o privilégio de ter as Olimpíadas no meu país. Eu tive o privilégio de conduzir a tocha olímpica no meu estado, na minha cidade. Eu tive o privilégio de estar dentro do estádio do Engenhão, de ter assistido Olimpíadas e Paralimpíadas, e dentro do estádio do Engenhão, aquele sonho de 1974, daquela menina que sonhava em ser uma medalhista olímpica, sonhava em ser uma atleta. Um dos meus filhos, Júlio César Agrippino, estava numa pista de atletismo e milhões de pessoas gritavam o nome do meu filho. Júlio César Agrippino. Meu sonho olímpico se realizou aquele dia. Eu me vi correndo ao lado do Júlio.
Foi incrível. Foi um dia inesquecível. E também, uma das coisas inesquecíveis do ano passado foi ter recebido o Prêmio Cláudia Mulheres Extraordinárias. O Prêmio Cláudia é o maior prêmio da América Latina destinado a mulheres, né? E no ano passado eu recebi o Prêmio Cláudia Mulheres Extraordinárias, que foi incrível, foi impactante em nossas vidas. Assim, são muitas histórias aqui, a gente teria que ficar, se eu contar tantas histórias, quantas vidas impactadas através desse projeto de responsabilidade social. Porque eu sempre tive essa preocupação. Eu quero mudar a vida de uma criança. Quando eu descobri que foi uma criança que tinha assassinado meu filho, eu falava assim, eu tenho que mudar a vida de uma criança. No dia que eu conseguir isso, eu vou estar bem comigo mesma. Porque se eu partir amanhã, Luciano, saiba que parte uma mulher consciente do seu papel como cidadã e como cristã. Porque eu dei o meu melhor. Eu amei e amo intensamente todas as pessoas que passam pela minha vida. E eu tive o privilégio, eu sou uma privilegiada de uma fatalidade que aconteceu na minha vida, mudou o curso da minha vida. Eu fui para políticas públicas através de um sonho do meu filho. Eu não consegui transformar a vida de uma criança. Eu consegui transformar a vida de muitas e muitas crianças. Sabe aquela felicidade que eu procurava? As mesmas pessoas, a mesma comunidade que me tirou a minha felicidade, que tirou meu filho, me deu centenas e centenas e centenas de filhos. E essa é minha felicidade. É acordar todos os dias de madrugada, fazer minha corridinha e 6h30 estar trabalhando, preparando o café daquelas crianças, preparando uma boa aula, um bom treino, dar o melhor para eles, dar o melhor calçado, dar a melhor roupa, dar a melhor fruta, dar a melhor água, dar o melhor isotônico para aquelas crianças. Eles se sentirem importantes, eles se sentirem apropriados do que é de direito para eles. Hoje, quando eu vejo meus meninos ter o melhor relógio de marca para auxiliar nos treinos deles, isso é uma grande conquista, tudo que eu não tive. Sabe aquele carinho de mãe, de ser abraçada, de ser acarinhada, de viver amor, aquele amor que você perguntou que eu não tive? Hoje eu dou, hoje eu ofereço isso para as pessoas e eu tenho em troca, porque cada criança que me abraça, que me dá um beijo, meu filho está dentro de cada criança. Eu sinto a presença viva do meu filho diariamente dentro de cada aquela criança. Eu não sou espírita, como você perguntou alguma coisa assim, eu sou católica, mas eu já tive um sonho real com meu filho. Eu já estive com meu filho, não sei explicar como, mas eu tive um sonho real com meu filho. E eu sei que meu filho está bem. E eu sei que um dia eu vou estar com meu filho. E se me perguntarem se eu tenho medo da morte, se eu tenho medo de partir, eu não tenho. Porque tudo que eu quis fazer de bom para alguém, eu fiz. Porque quando eu faço bem para alguém, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Todos os meus fantasmas, todas as minhas dores, todas as mágoas se foram por conta do que eu faço hoje. Não tem como esquecer o passado. Não tem como relembrar 1966. Não tem como eu apagar da minha história como um filme, sabe? Que passa em minha vida. E como minha família é centenária, eu acredito que eu viverei muitos e muitos anos e terei muitas e muitas histórias ainda para contar sobre a minha vida corrida, né? Que idade você tinha quando seu filho morreu? Eu estava com 39 anos. 39 anos. 39 anos. E ali começa a virada. Aí começa a virada. Quer dizer, você encontra o propósito aos 40 anos de idade, depois de uma
mais uma porrada que a vida te deu. Parece que você até os 40 anos represou tudo e começa tudo a acontecer, tudo que seus 40 anos anteriores começa a acontecer agora, né? Aquele amor represado, tudo aquilo começa a vir de uma vez só, né? É uma loucura. Que história. Meu Deus do céu, que história. Você conhece outras Neides por aí? Tem muitas Neides por aí? Tem algumas, mas poderia ter muitas. Meu sonho é que tenha muitas e muitas Neides, muita vontade de mudar o seu. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu entorno. Porque eu acredito que todo mundo pode mudar o mundo de alguém. Porque meu presente é hoje, meu melhor presente é o meu presente, meu futuro é agora. Porque eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer agora, porque talvez a pessoa que eu tenha que mudar a vida dele, que eu tenha que fazer alguma coisa, não esteja aqui. Aquela pessoa que eu vou dizer eu te amo hoje, talvez amanhã ela não esteja aqui para ouvir eu te amo. Aquela pessoa que eu quero abraçar hoje, que eu posso abraçar hoje, talvez essa pessoa não esteja amanhã aqui para eu abraçar. Portanto, o meu presente é hoje. Eu vivo intensamente cada dia da minha vida, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, como o meu filho saiu de casa e não voltou. Portanto, mude a vida de alguém hoje, não espere para amanhã, porque amanhã a Deus, ao universo, pertence, né? E você tem que viver o presente diariamente, e eu vivo isso. Eu tenho assim, sabe, eu acordo rindo. E quando eu deito, Luciano, sabe, é o que eu gostaria que os políticos, todo mundo fizesse. Sabe, quando você deita, você põe a sua cabeça no travesseiro e dá aquela paz, aquela sensação tão gostosa dentro do teu coração, de falar assim, eu fiz algo de bom hoje. Hoje eu mudei a vida de alguém. Outro dia, uma mãe, uma das mulheres do projeto, um dia falou assim, eu aprendi a amar com a Neide. Eu sempre amei meus filhos, mas eu não dizia para eles eu te amo. E ela me ensinou isso. Ela me ensinou eu falar eu te amo. Ela me ensinou que meu melhor presente é o meu presente, é hoje. Porque talvez amanhã eu não esteja aqui para fazer o que eu mais quero, para não me arrepender. Falei assim, caramba, por que eu não fiz isso, né? E eu vivo, eu sou isso. Neide, tem um monte de gente ouvindo a gente aqui, de tudo quanto é gente, tá? Então, esse programa é ouvido do juizão de direito ao moleque de 14 anos que está indo para a escola. Todo mundo ouve de alguma forma, de algum jeito aqui. E no meio desse povo, tem muitas Neides em potencial. Tem muita gente que gostaria de... Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei nem por onde começar, né? Eu não sei nem o que eu posso fazer, como é que eu começo, onde é que eu vou, como é que eu saio. O que você aprendeu nesse teu processo todo aí, que você foi fazendo e aconteceu? Hoje você olha para trás, você está organizada, né? Já existe uma entidade, você tem a Nike, ela está sentada na minha frente aqui com um Nikezão na camiseta dela. Imagino que a Nike deve dar um suporte para vocês hoje. Você tem que prestar conta, etc. Que você hoje tem um planejamento que você não tinha lá atrás. Aqueles 5 mil? Sim. Que você falou que qualquer uma pessoa pode dar 5, pode dar 50, pode dar o que for que vai ajudar uma ONG. Sim. Hoje, aqueles 5 mil reais se transformou num contrato vitalício Nike. Hoje, nós e Ronaldo Fenômeno temos um contrato vitalício Nike, a nossa organização. Que maravilha. Né? Por conta da nossa gestão compartilhada, por conta da nossa prestação de conta. E quando você falou no doar, o que eu vou fazer ali? Tem um grande empresário aqui em São Paulo, que tem muita gente boa nesse mundo. Ele chegou e falou para mim, quanto você recebe por mês? Eu sei que você presta conta. Eu posso te pagar o salário que você recebe para você se dedicar seu tempo à vida corrida. E já está no 3º ano que esse empresário falou que enquanto um de nós vivermos, todo mês ele depositará o meu salário na minha conta. Se você quiser dizer quem é, se você quiser dizer quem é. Se quiser dizer, não tem problema nenhum. Hoje eu falo que é meu anjo bom. É um grande empresário, o nome dele é André Gustavo, da agência de publicidade, o Wyned Kennedy, que me deu o meu tempo.
eu costumo, assim, eu falo isso todos os dias, eu agradeço a ele. Assim, obrigado por ter me dado o meu tempo. Se hoje eu estou falando com vocês, é porque o André me deu esse tempo. Porque se o André não tivesse me dado esse tempo... Você estava tendo que costurar... Eu estava costurando agora e não poderia estar compartilhando com esses milhões de pessoas que estão ouvindo. Porque existe muita gente boa que quer mudar o mundo de alguém. E como o André não pode fazer o meu trabalho, ele me dá a oportunidade para eu me dedicar a esse meu trabalho. Porque ele encontrou você, porque você tem uma postura, porque você é confiável, porque ele está vendo aquilo resolver. É diferente de eu dar o dinheiro para uma organização que eu não sei quem é, etc e tal. A Neide está aqui na minha frente, você pega na mão dela. A gente se falou aqui. Eu fiz uma entrevista aqui com o Edu Lira outro dia. A história do Edu Lira, você deve conhecer, já deve ter cruzado com ele de alguma forma aí. Já li o livro. O Edu, tem a história dele não é tão dramática como a sua, mas é uma história cheia de encrenca. Quer dizer, ele tinha tudo para ter virado, sei lá, um criminoso, porque ele tinha até o exemplo dentro de casa, o pai dele era ladrão, né? E ele dá uma volta por cima e ele conta uma história muito parecida com essa sua, que a coisa vira no momento em que ele encontra alguém que fala, meu, o que você está fazendo? Deixa eu ver seu negócio. Espera um pouquinho, cara, vem cá. Vem cá, então, e ele nem sabia do que estava ouvindo lá, e de repente algum empresário enxerga e vê nele a capacidade de fazer acontecer, e ele cria um negócio que é maravilhoso hoje lá, o Criando Falcões, lá, que é uma coisa fantástica, né? Mas, de novo, é a partir do suporte que alguém que tem o dinheiro e não pode fazer por uma série de razões, entrega na mão da pessoa certa, né? Quer dizer, não é um dinheiro que vai desaparecer ou que vai para uma organização, que vai pagar salário de... Não, ele vai para você e a coisa está acontecendo, ele está vendo acontecer ali no dia a dia. Então, tem muita gente parecida... E essas pessoas têm, sim. O que você recomenda, então? Se eu quisesse começar a fazer alguma coisa parecida aqui na minha região, eu não quero que você me diga como fazer. Eu quero saber quais são os atributos que você acha que são importantes para um empresário olhar para mim e falar o seguinte, pô, esse cara merece a minha confiança, eu vou ajudá-lo a executar, como pessoa. Para uma pessoa ajudar uma organização, o ideal é que conheça essa organização pessoalmente. Busque referências, converse com as pessoas, porque infelizmente, como há políticos corruptos, há algumas pessoas que não são tão transparentes dentro das suas organizações, mas tem muita gente boa, muita gente fazendo trabalhos incríveis, e conheça essas pessoas e ajude, porque você não tem noção o quanto uma pequena ajuda sua impacta na vida de uma criança do outro lado do seu bairro, bem distante de você. Inclusive, hoje, dentro do Vida Corrida, nós temos 4 empresários que patrocinam 4 professores, né? Que são pessoas simples, pessoas que têm vontade de ajudar outras pessoas e não pode fazer isso, e nos ajuda. Se você puder me dizer, né? Quanto custa patrocinar um professor por mês? Um salário mínimo. É um salário mínimo? Um salário mínimo. É suficiente? R$950? 900 e alguma coisa assim. 900 e quebrado. É menos de R$1.000. É menos de R$1.000. Menos de R$1.000 por mês. Patrocina um professor. Patrocina um professor. Tá. E dentro do site do Vida Corrida tem como você ser voluntário também. Tem uma barra lá que você se candidata como voluntário, preenche um formulário, né? E também tem o doar, de como você pode doar e você ajudar a manter nossos trabalhos, porque a demanda é grande, a gente tem uma fila de espera muito grande, a gente está com 300 crianças atendidas, né? São 320 adultos e 300 crianças atendidas, somando, são mais de 600 atendidas. O que acontece com essas 300 crianças? São 300 crianças num ano, é isso? É um programa de um ano, 2 anos? Não, nós atendemos as crianças 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e 2 períodos, manhã e tarde. Damos treinamentos 3 dias na semana para as crianças. Eu quero perguntar a você, uma criança dessa se inscreve. Ela se inscreve. Você a recebe, legal. Joãozinho, a partir de hoje você começa com a gente aqui. Quanto tempo o Joãozinho vai ficar com você lá? Por tempo indeterminado. A criança entra lá com 6 anos, ela chega à vida adulta, continua no projeto. Ele não tem tempo limite para estar lá. Ele fica lá até quando ele quiser. Não tem. E como é que esse projeto pode crescer? Como é que ele cresce? Você tem 300 agora, como é que ele vira 500 no ano que vem?
de acordo com a verba que nós temos para trabalhar no ano seguinte, né? Quer dizer, mais um professor, mais crianças atendidas, mais verba que entra, porque é o seguinte, a gente não tem que pegar as crianças para depois ter o dinheiro. Eu tenho X hoje, sim, X em 2018 para atender todas as crianças de 2018. Para eu atender 2019, até dezembro eu já tenho que ter esse dinheiro em caixa para atender a demanda do ano. E assim, que nós começamos com 6 mulheres e com 15 crianças. Olha, o total de atendidos, né? E esses atendimentos são diários, porque os adultos são atendidos terças, quintas e sábados. E as crianças são atendidas segunda, quarta e sexta. E o negócio de vocês períodos. É corrida? É corrida, trabalhamos com corrida. E agora vamos trabalhar basquete e tênis. Legal. Porque dentro do parque tem estrutura para a gente trabalhar outras modalidades, né? Uma parceria hoje com a Secretaria do Verde. E isso que eu ia te perguntar. Nós nos apropriamos do espaço, sabe aquela coisa de chegarmos, fomos chegando, fomos ocupando espaço e mais espaço e mais espaço. E o poder público viu o quão é importante o nosso trabalho, o quanto impacta a comunidade. E aí, essa é a grande parceria que a gente tem hoje com o poder público, de nos deixar trabalhar. Quer dizer, deixar não, que é um direito nosso, ocupar o espaço público para práticas esportivas. Só que nós utilizamos isso de segunda a sábado, né? Lógico, só que nós somos uma ONG, nós somos cadastrados, nós temos CREF, nós temos todo um aparato, né, legalmente para poder exercer nosso trabalho dentro da comunidade, né, dentro do parque, né, com apoio da iniciativa privada, né, que é o que nós fazemos hoje, né. Você voltou para Porto Seguro? Eu voltei em Porto Seguro quando eu tinha 30 anos. Eu descobri, lembra que eu falei que meu pai havia morrido? Sim. Aos 30 anos eu descobri que meu pai voltou para Porto Seguro e eu fui. Mas assim, eu desde quando com 16 anos, eu soube uma vaga notícia que talvez meu pai não teria morrido. Aí eu fiquei dos 16 até 30 anos e achei o meu pai. E fui conhecer meu pai. Só que meu pai faleceu, né? Já tem algum tempo. Mas você o conheceu? Conheci meu pai. Só que assim, meu pai não tinha morrido, é que ele tinha encontrado uma outra mulher lá formou outra família, tanto que meu próximo passo agora é ir em Paragominas, Belém do Pará, conhecer 6 irmãos que eu não os conheço ainda, né? Que são fruto desse relacionamento que meu pai teve quando ele foi atrás do ouro. É muita história, Luciano. Ai, meu Deus do céu, eu nem sei como terminar isso aqui, que é muito louco, é muito louco. Olha, faltou alguma coisa que você queira incluir? Você lembra de alguma coisa que você quer? Algum pedido, alguma tipo assim, venham, hein? Eu vou te perguntar do site, como é que faz para conhecer tua página, etc e tal. Você lembra de alguma coisa aí, me fala, né? Teu livro tá pronto? Não. Alguém tem que contar a história da sua vida. Eu estou esperando a gente ainda conseguir a nossa tão sonhada Casa Vida Corrida. Porque com tudo isso que a gente tem, nós já estamos num processo junto com a prefeitura já há alguns anos. Outros governantes se passaram pedindo a concessão de um terreno para construir a sede Vida Corrida. Imagine se sem teto nós fazemos o que nós fazemos. Imagine quando Vida Corrida tiver um teto, né? Quando você falou sem teto, vocês não têm um barracão de escola de samba onde se reúnem lá? Não tem nada disso? Não. Tem a minha casa virou a Casa Vida Corrida. A minha casa é o escritório, minha casa é depósito. Eu só tenho um cantinho lá que tem uma cama que eu durmo. O resto da minha casa é toda Vida Corrida. Tem secretária lá dentro, tem um escritório montado, tudo dentro da minha casa. A minha casa é o Vida Corrida. E a gente precisa de um teto, né? Nós precisamos de uma assinatura do prefeito, de umas outras organizações, de uma outro órgão aí da prefeitura que nos dê a cessão por 90 anos
de uso de um terreno como é o estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi é da prefeitura e eles têm uma concessão de 90 anos, né, para continuar lá, né? E tanto que já passou os 90 anos do Morumbi e ele está lá. O que a gente quer é isso. Sim. E depois que eu construí a Casa Vida Corrida e depois que eu e a presidência do Vida Corrida, um dia uma criança que foi do Vida Corrida será o presidente do Vida Corrida. E esse presidente já tem um nome, é o Jonathan Santos, a nossa primeira criança que saiu do projeto e se tornou um atleta. Um dia o Jonathan será o presidente da ONG Vida Corrida. E aí, quando eu conseguir tudo isso, eu vou escrever o meu livro. Seu livro, suas memórias. Já te falaram de crowdfunding? Já. É? Eu acho que você faz a tua série com o pé nas costas. Se você montar um projetinho legal, olha, eu te boto em contato com a turma que faz isso aí. Tá. E acho que você consegue fazer, mas viu? Isso é um projeto futuro que vai demorar um pouco. Sim. Porque eu ainda tenho algumas coisas para conquistar dentro da comunidade. É termos a Casa Vida Corrida. Para podermos mobilizar, porque eu quero ainda trabalhar não só com esporte, mas eu quero trabalhar com arte e com cultura dentro da comunidade. E para eu ter isso, eu quero ter a Vida Corrida. Eu não quero ter um espaço público a qual eles vão me pôr lá dentro e depois vem outro governo e me tira de lá. Eu quero algo concreto, algo que nós construímos com o nosso próprio dinheiro, que eu tenho certeza que quando nós tivermos o terreno, muitos empresários vai nos ajudar a levantar a Casa Vida Corrida, né? Porque vai estar ajudando a construir uma casa que vai abrigar muitas e muitas pessoas e que vai ajudar centenas de pessoas na comunidade, porque a gente tem que formar cidadão consciente do seu papel na sociedade. Eu costumo dizer que assim, eu ensino as minhas crianças a ser rebeldes, mas rebeldes com causa, rebeldes que lutam por uma excelente causa, não rebeldes que vão para Paulista depredar o seu patrimônio, depredar o patrimônio de que as pessoas lutaram anos e anos para construir, mas rebeldes que lutam como eu luto até hoje para ter políticas públicas decentes para as minhas crianças. Hoje, quando eu vejo as minhas crianças abrir uma caixa e pôr um tênis novo no pé, eu lembro do meu passado, que eu fiquei 20 anos correndo usando o tênis usado de alguém. E hoje eu tenho esse privilégio, sei lá como dizer, poder de conquistar, de trazer essas melhorias para dentro da comunidade, né? E aí, quando eu vejo hoje nossas crianças, né, com tudo isso, cada dia que passa, eu sonho com algo melhor para eles. Eu quero ver esses meninos formados, eu quero ver esses meninos conquistando todos os sonhos dele. Porque tem um menino que ele viu o Marilson Gomes ganhar uma São Silvestre. E o Marilson Gomes foi o herói dele, sabe esse herói sem capa, herói brasileiro, herói de verdade. E ele falou, amanhã eu vou correr e um dia eu serei como esse menino. E esse menino veio brincar de correr no Vida Corrida. No Vida Corrida ele conheceu o Marilson Gomes. No Vida Corrida ele saiu e foi para um centro de alto rendimento. E esse menino foi treinar com o Marilson Gomes. E Marilson Gomes disse que esse menino será o sucessor dele. Hoje ele tem 19 anos, ele já tem medalha internacional. Por quê? Porque eu acreditei no sonho desse menino. Aquela frase que eu disse, que sonho que se sonha só, ele é só um sonho só. Sonho que se sonha junto torna realidade. Portanto, acredite no sonho de qualquer criança. Porque ele é capaz de realizar, sim. É o crer, é o acreditar. Acreditar em Deus, acreditar no universo. Acreditar na Neide, que a Neide vai sonhar com você. Acreditar no Luciano, que me ligou e me chamou para fazer essa reportagem aqui, que muitas pessoas estão ouvindo. E que com essa entrevista, essas pessoas possam pensar um pouco o que eu estou fazendo para mudar o mundo de alguém, de que forma eu posso ajudar uma organização, de que forma eu posso incentivar
outra pessoa, até mesmo a prática esportiva, a sair do sedentarismo, porque o corpo nasceu para o movimento. Nós não nascemos para ser estáticos, né? E se nós quisermos viver muitos anos, ter uma longevidade, nós temos que nos movimentar. Ou vai dançar, ou vai pedalar, ou vai pescar, ou vai relaxar, ou vai lutar, qualquer coisa. Mas movimente. Movimento. Movimento, né? Neide, quem quiser conhecer o trabalho de vocês, entrar em contato, etc e tal, tem o Facebook, tem site, eu procuro... O que eu vou digitar para poder encontrar? Quem quiser conhecer nosso trabalho é vidacorrida.org.br, é o site. Nós tem o Projeto Vida Corrida no Facebook, tem o Projeto Vida Corrida no Instagram. É só você ir lá, abrir, principalmente o site, você vai ver o nosso trabalho e de que forma você pode contribuir, ou financeiramente ou com trabalhos voluntários, né? Será uma honra. E uma coisa que eu sempre peço para as pessoas, antes de fazer qualquer doação, antes mesmo de vir fazer trabalho voluntário, nos venha conhecer pessoalmente, venha se apaixonar pelo Vida Corrida, porque todas as pessoas que foram lá visitar o Vida Corrida, quando sai de lá, sai apaixonado. Não tem como se não se apaixonar pelo Vida Corrida. E é grátis. E é grátis, é de graça. E assim, eu adoro abraçar as pessoas, porque o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E o único aperto que a gente quer passar na vida é o aperto do abraço. Eu quero o meu, daqui. Ó. Que legal. Grande história. Porque quando você abraça, o coração se encosta junto do outro. E os dois vibram em conjunto, que é a base do que é um podcast. O podcast é a minha voz entrando e alguém vibrando comigo. Um ser humano vibrando junto com o outro, né? E ainda tem mais outra coisa que eu gosto, que uma mão lava a outra e as duas batem palmas e faz carinho. Que legal. Neide, eu não tenho muito mais o que dizer. Sei lá, olha, esse programa aqui, ele para mim, ele representa... Bom, esse aqui está sendo o Leadercast número 100. Eu estava procurando alguém para botar no 100, número 100. Eu queria fazer um programa que fosse especial e tudo mais. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o número 100, né? Marca uma porrada de coisa, marca um aniversário do programa, um monte de coisa. Tá aniversário aqui, de São Paulo amanhã. Pois é, nós estamos aqui, véspera do feriado, né? E eu consegui fazer com você um programa que ele é a essência do que é o Leadercast. O que esse programa nasceu para ser o quê? Para contar a história de gente que faz acontecer. Trazer aqui o indivíduo, falar do indivíduo e não do trabalho do indivíduo. Eu estou menos interessado na empresa que você está, quanto dinheiro você ganha, mas naquilo que te tira da cama para fazer acontecer. E você deu para a gente aqui uma aula gigantesca sobre essa capacidade que o indivíduo tem de ser dono do seu futuro, entendeu? Você teve todas as oportunidades de cair e não levantar nunca mais. Mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E quando você decidiu que você ia levantar, não foi levantar para se cuidar, foi levantar para fazer alguma coisa acontecer com um monte de gente. Eu consigo imaginar a tua felicidade no sábado de manhã com aquela molecada, tia, vindo em volta, e é o meu tênis novo e não sei o quê. Imagino que passa pela tua vida ali. Isso deve ser um presente que você ganha todo final de semana. Todos os dias. Não vou dizer que compensa tudo que você passou, acho que nada vai compensar aquilo tudo que você passou, mas de certa forma vai falar o seguinte, cara, olha onde toda essa confusão da minha vida me trouxe. Né? Se tivesse sido de um outro jeito, se eu tivesse continuado lá, se eu tivesse sido trazido para cá por uma família de posses, tivesse estudado e tudo mais, talvez hoje eu fosse uma executiva trabalhando em algum lugar e eu não teria esse alcance que eu tenho na minha comunidade. Eu sou privilegiada. Nada é de graça, né? Essas coisas não acontecem de graça, mas tudo isso vem de uma intenção tua, interna, está dentro da Neide. Ninguém pegou na tua mão e falou, vem por aqui. Vão fazer. Ninguém fez isso. Você bateu e falou o seguinte, eu vou tomar as rédeas e eu vou fazer acontecer. Essa é a base desse programa, que ele nasceu para falar de gente assim. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é agradecer a você, assim, dizer, cara, muito obrigado por me dar a chance de fazer um programa com esse aqui, que eu acho que, olha, nós vamos quebrar a perna de um monte de gente que deve estar ouvindo agora e não acreditando em tudo que ouviu.
Eu só tenho a agradecer a todos. E quando você falou do Insight, agora eu lembrei de uma coisa. Outro dia entrei numa perua, essas peruas de comunidade, né? Que você paga e passa o cartãozinho e tudo. Entrou um menino e falou assim, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas tô aqui vendendo essas balinhas e meio que te intimidando a comprar. Passou um filme na minha cabeça. Eu falei assim, eu também. Eu poderia roubar, eu poderia me armar. Eu poderia matar, eu teria várias desculpas para fazer tudo isso. Mas eu tenho uma arma muito mais poderosa, que é o esporte. Uma ferramenta super poderosa que pode mudar a vida de muitas e muitas pessoas. Obrigado. Um grande beijo. Obrigada. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.